Bom dia, meu nome é Júlio, vou apresentar agora o trabalho complementar da nota da prova e agora eu vou falar sobre construtores, desmistificando construtores. Bem, introdução, o que é um construtor? Um construtor, de maneira simples, fácil e rápida, é um método especial usado para criar objetos. Você pode ter o construtor definido e você pode ter o construtor padrão da classe, que é o que já vem implícito no programa. E eles são chamados automaticamente quando você quer criar um objeto pela palavrinha reservada new. A sintaxe do construtor é a seguinte: você vai digitar public, vai digitar o mesmo nome da sua classe e você pode ou não colocar os parâmetros que o construtor recebe. Os parâmetros eles são usados para inicializar os campos da classe. Nesse exemplo, eu criei um construtor para um capítulo, coloquei que ele receberia três parâmetros, uma arraylist do tipo string de escolhas, um personagem e um texto do tipo string. Depois você coloca this, ponto, o nome da sua variável, o nome do atributo da sua classe. O this serve para indicar que é daquela classe que você quer usar a variável, para caso tenha variáveis iguais em classes diferentes. E você vai passar depois o parâmetro que você colocou lá em cima. Assim você vai criar o seu objeto atribuindo as características necessárias da classe. Agora eu vou dar um exemplo de como chamar um construtor e como utilizar ele. O construtor, como eu já falei antes, pode ser chamado pela palavra reservada new, como vocês podem ver aqui. Nesse exemplo, eu instanciei a classe personagem, dando o nome a ela de personagem 1 e chamando o construtor dela pela palavra new. O construtor ele vai basicamente pegar esses atributos aqui e com esses atributos ele vai construir um objeto para mim. Se a classe ela não definir o construtor, a chamada do construtor aqui, a chamada do new vai ficar diferente. Você não vai precisar passar esses parâmetros aqui. Você vai passá-los de outra forma. Sobrecarga de construtores. A sobrecarga de construtores ela pode ser usada de maneira tanto benéfica quanto maléfica. Alguns dos motivos pelas quais você pode querer usar a sobrecarga de construtores é facilidade de uso, legibilidade de código e compatibilidade com versões anteriores. A sobrecarga de construtor pode ser benéfico porque você pode resolver vários problemas com ela. Por exemplo, quando você quer criar um objeto com diferentes tipos de atributos separadamente, você pode utilizar da sobrecarga de construtores. Mas em um cenário um pouco diferente, a sobrecarga de construtores pode ser maléfica, pois o seu construtor vai ter o mesmo nome e vai aparecer repetidas vezes. Isso pode dificultar a leitura do código e gerar confusão em quem for mexer nele eventualmente e pode ser difícil de dar manutenção posteriormente. Eu vou mostrar agora o exemplo de construtores e um exemplo de sobrecarga de construtores. Aqui tem o exemplo que eu mostrei anteriormente da criação do objeto com a palavra new, que chama o construtor. E aqui eu vou mostrar o que seria a sobrecarga de construtores. Vocês podem ver que aqui eu tenho um construtor, eu tenho dois construtores e eu tenho três construtores. Digamos que eu quisesse criar um capítulo inteiro com todos esses parâmetros aqui. Desse jeito, ele vai criar um capítulo inteiro com todos os parâmetros que eu defini. Agora, digamos que eu quisesse criar um objeto só com o personagem. Aí, eu repito todo esse código, só que sem a escolha e sem o texto, só passando o personagem. Dessa maneira, vocês podem ver que não está dando nenhum erro na minha IDE, e eu consigo sim fazer isso. Agora, com esse construtor feito, eu consigo vir no meu main, aqui embaixo, e criar um capítulo só com o nome do personagem. Ou também, criar um capítulo só com o texto. Um capítulo só com o texto. E isso pode ajudar você em várias situações. Se você quiser criar, por exemplo, uma conta de uma pessoa em um banco e a pessoa não quiser determinada função, você pode criar um construtor sem que essa função esteja presente. E eu vou colocar para rodar, para mostrar que está funcionando. Vocês podem ver aqui que ele roda, não dá nenhum tipo de erro, e é isso.
Muito obrigado pela atenção